No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco do estúdio, o pré-candidato a prefeito do PSDB, Carlos Roberto. Bom dia, Carlos Roberto. Bom dia, Pedro Dotaro. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Guarulhos. Eu gostaria de saber como é que está agora o partido, como é que estão os preparativos para a eventual campanha. Olha, nós estamos, evidentemente, já concluídos já os mantras do Carlos Roberto, né? Que é o cronograma, o organograma, o pulsograma. Quer dizer, primeiro organizamos toda a campanha, toda a necessidade de materiais e, evidentemente, já prevendo, né, os custos, fazendo um orçamento disso tudo. E nós estamos agora colocando já em operação algumas partes da campanha, até pelo cronograma, né? O que se pode fazer hoje e como se deve fazer hoje. Nós não estamos querendo antecipar absolutamente nada, nós estamos exatamente sobre o eixo que nós discutimos, planejamos e estamos executando. A pré-campanha é mais liberada do que a campanha em si, cara, você entende assim? Eu estou vendo as pré-campanhas aí melhor do que a campanha. Eu tô até imaginando que não tem campanha antecipada, né? Porque para mim até é interessante, eu estava deputado federal quando foi discutida e votada essa lei lá no Congresso. E eu me lembro muito bem que um dos debates era exatamente esse, que a pré-campanha, ou melhor, o período eleitoral, começaria logo no 3 de abril, que é exatamente o período que você tem que estar filiado para poder concorrer às eleições. 6 meses antes. Né? 6 meses antes. Para mim isso aí ficou claro, inclusive, na lei que era o período, né, que você não poderia fazer campanha antecipada. Agora, o entendimento é muito interessante. Quando cai no entendimento, o legislador, eu acho que ele teve a intenção de coibir realmente uma pré-campanha que levasse qualquer candidato à campanha. Porém, o entendimento da lei faz com que, antes das eleições, você pode fazer absolutamente tudo, menos pedir voto e dizer que é candidato. Entendi. É pré-candidato. Exatamente. Então você não está ainda credenciado a participar do pleito. A pedir voto, exatamente. O que significa participar do pleito? Significa que o partido homologou o seu nome como candidato para concorrer às eleições. Eu até vi nas suas redes sociais, você fez um jantar com os possíveis candidatos a vereador, um advogado explicando a legislação eleitoral, até porque muitos desconhecem, né? Você imagina que a lei anterior já não era muito conhecida. É verdade. Ainda surge uma lei, e eu já, se vocês lembram, eu estive até aqui no programa, explicando um pouco que não era mais 3 de outubro, né, que houve aquela movimentação em setembro, não sei se vocês lembram, que já tinha alguns pré-candidatos já se manifestando, né, alguns preocupados, inclusive, fazendo articulações para mudar de partido. E eu já explicava naquela época que não era mais 12 meses, eram 6 meses, que aquele movimento ia acontecer em março, né? E olha, pouca gente tinha essa informação, que coisa absurda. Mas foi interessante, Pedro, porque eu fiz um jantar na minha casa, isso é importante dizer, né, para os nossos pré-candidatos a vereador, e também dois convidados deles, né, para que a gente começasse a discutir campanha, discutir as ferramentas que nós utilizaríamos, né, com organização que estaria disponíveis para eles também, organizar cada um a sua campanha, e eu procurei dar um pouco de conteúdo, né? E nesse conteúdo, nada melhor do que trazer o Dr. Alexandre Ramos, que é autor de um livro, inclusive, e ele fez uma palestra onde foi extremamente esclarecedora para todos que estavam lá na minha casa, e isso ganhou um pouco mais de conhecimento. Não que tenha resolvido absolutamente tudo. Não, falta muito ainda a ser, eu penso inclusive, a ser regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
ainda tem algumas coisas, eu pelo menos tenho alguns entendimentos que ainda não são, eu acho que não são perfeitos, né? Agora, ver manifestação do jeito que nós estamos vendo na pré-campanha é inusitado para nós, né? Nós participamos da campanha de 96, né? Ficamos lá em terceiro lugar. Participamos em 2008, né? Fomos para o segundo turno, tivemos uma diferença de 6% só, né? E disputamos 2012, né? Na lei anterior, para nós tá assim meio interessante, porque nós estamos exatamente dentro daquilo que entendemos da lei. Então todos os passos, todas as condições que estamos avançando no nosso planejamento está conforme a lei. E eu sei que não adianta, eu tenho uma história política já que vai aí para perto de 30 anos, né? Então nós já fizemos muitas coisas, já fomos tentativa de processar as nossas atividades eleitorais, foram muitas inclusive, né? E eu acho que nós vamos ter novidades, porque os advogados estão preparando peças já para ingressar no próprio TRE, para que não saia, para que não seja homologado a candidatura de alguns candidatos. Se prosperar êxito nas pedidas dos advogados... Do PSDB? Não. Eu ouvi dizer. É uma questão realmente de ouvir dizer. Eu tenho bons ouvidos, você sabe disso. Bons informantes. Bons informantes, inclusive. E como é tudo, a lei é nova, né, vai de entendimento. E aí você sabe que lei nova vai para tribunal. Né? E não tem coisa pior do que disputar uma eleição sob júdice. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Te traz uma insegurança muito grande. Né? Porque eleição nós bem conhecemos, né? E como já disputamos, já é a quarta eleição para prefeito que vamos participar, nós sabemos que se você ganhou, você ganhou. Se você perdeu, você perdeu, querido. Né? E perdeu para manter aquilo que você falou na campanha, você tem que ser oposição. Você não pode perder em ser situação, né? Porque aí cai todo o seu discurso da época quando você foi candidato. Agora, Carlos Roberto, nós estamos há um mês praticamente das convenções dos partidos e muita movimentação de coligações, apoios, e não estamos vendo partidos anunciando eventuais coligações com o PSDB. Você não está preocupado agora com isso? Não é a nossa preocupação agora, vai ser no período das convenções, onde vamos conversar, já temos até marcado com alguns partidos, mas o PSDB não tem grandes interesses de fazer um número grande de candidatos a vereador, pela experiência que tivemos já, né, em 2012, né, que é muito para administrar e pouco resultado que você tem. Né? Mais trabalho que alegria. Eu tenho dito que o que nós precisamos fazer menos nessa campanha é o reconhecimento daquilo que não foi positivo na campanha passada, e tornar os atos positivos nessa campanha. Errar menos. Errar menos, exatamente, Pedro. Então eu nem me preocupo, o que eu fico assistindo é de camarote, né? Eu fico assistindo candidatos que não participaram de outras eleições, né? Juntando aí uma massa, né, de candidatos. E assim, né, aquilo que a gente fala de saco de gato no interior, né? Balaio de gato. Balaio de gato. Você sabe que não é fácil administrar um balaio de gato, né? É difícil. E interessante que a gente já está vendo, né, um gato escapar daqui, um gato escapar dali, um gato escapar de lá. É muito interessante. Eu até pergunto, né? É melhor você não ter anunciado ou não ter ninguém, para não desgastar a sua imagem? Porque quem sai de uma campanha sai falando mal, você já percebeu? Com certeza. Até para vender para outra campanha. Fala mal do camelo depois quer vender camelo. Exatamente, menino. Então, o que acontece? É melhor, olha, é melhor assim, trabalhar, e eu já falei, Pedro, eu não vou, o PSDB está consolidado no município como um partido que participou das eleições, né?
até interessante, o PSDB fez um trabalho, né, de número de votos recebidos, né? Eu recebi quase 1 milhão de votos, né, aqui dentro da nossa cidade, nas campanhas eleitorais que eu participei. Então eu posso dizer o seguinte, pelo que eu vejo nessa campanha, na oposição, óbvio, né? Porque hoje tem um governo, né? Quer queira, quer não queira, o governo está instalado, vai ter o seu final até 31 de dezembro, e essa é a situação, né? E nós somos da oposição, né? Eu vejo interessante que eu sou o que tenho mais experiência na oposição hoje, por ter participado das campanhas. Então nós vamos realmente trabalhar com os nossos candidatos a vereador, nós vamos trabalhar de uma forma qualitativa e não quantitativa. Agora o Babi lá do Jardim Vila Galvão até está otimista já. Ele quer saber ser eleito prefeito. Qual a primeira coisa que você faria? Qual a sua prioridade? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, tem que fazer uma auditoria na prefeitura. Nós vamos fazer um diagnóstico, porque imagina-se, pela própria crise que o Brasil passa, eu imagino a crise que tem na Prefeitura Municipal de Guarulhos, né? Vira e mexe, a gente sabe que para fazer a folha de pagamento é difícil, vira e mexe, não tem dinheiro para continuar aqui. É só ver as obras de Guarulhos, ver os céus de Guarulhos, estão tudo abandonadas, as obras estão todas abandonadas. Eu tenho certeza que não é porque as pessoas querem deixar abandonado, é falta de gestão, falta de excesso de verba, né? Guarulhos tem verba. Eles trabalharam sempre com excesso de verba, né? Com dinheiro federal, com estadual, municipal, né? Então é interessante isso, e eu falo mesmo que nós vamos fazer um diagnóstico, uma auditoria nas contas que nós temos aí, porque nós vamos falar para a população como nós vamos pegar a prefeitura e de que forma que nós estamos encontrando. E o que é que nós vamos fazer? Na campanha nós vamos falar assim, quais são os nossos compromissos e os nossos comprometimentos e as nossas ideias. Isso sim, nós vamos falar durante o período eleitoral. E eu digo sempre, né, eu não sou o futuro prefeito, eu sou o próximo prefeito dessa cidade. E como próximo prefeito tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade passa por aí, em conhecer profundamente os números, conhecer profundamente todos os setores e como eles estão estruturados. Quando você compra um imóvel, você tem que olhar se tem parede trincada, rachada, tem que fazer uma reforma, não tem jeito. A Doni foi fantástico nas suas colocações, é isso mesmo. Porque você pode entrar no imóvel, né, de repente, e cair na tua cabeça o teto. Eu não tive oportunidade de perguntar o que o senhor achou da escolha do Eloy Petar, que foi seu colega vereador, como candidato a prefeito pelo PT. Olha, eu achei natural até, porque o Eloy tem uma história no município, foi prefeito 2 vezes, né? Na minha opinião, é um adversário melhor para o PSDB, porque ele tem um currículo, né, que tem coisas interessantes, positivas, e tem um currículo que tem coisas negativas e desinteressantes, né? A primeira pergunta que eu vou ter a oportunidade de fazer para o Eloy é o que ele fez quando ele foi prefeito de Guarulhos, de lá para cá ele não fez mais nada. Quer dizer, do que ele viveu, qual foi a experiência que ele teve aqui em Guarulhos durante 8 anos, que não o credenciou para ser um expoente do próprio partido dele, que estava no governo federal, estava em evidência nacional, né? E eu não vi o seu Eloy falando de prefeitura, falando de Guarulhos, e eu vi ele bastante afastado, né? Por ser um político profissional, por ser um político que vive da política e dentro da política. Tá certo que quando a esposa dele era deputada federal, né, ainda tinha um recurso, mas ela não ganhou as eleições. Ele não conseguiu reeleger ela como deputada federal. Então é interessante o debate com o Eloy. Eu acho muito melhor o debate com o Eloy, que nós conhecemos o que o Eloy já fez. Então por isso eu vejo que no debate vai ser muito interessante discutir Guarulhos com quem conhece Guarulhos. É mais fácil. Carlos Roberto, ingênuo você não é de forma alguma. Você sabe que alguns adversários seus lançam boato. O Carlos Roberto não tenho certeza se será candidato a prefeito. Eu não sei se ele vai até o fim. Como é que você reage a isso? Olha, eu não reajo, né?
Só escuta. Eu não reajo, eu só escuto, porque eu entro dentro daquela máxima, né? Bem ou mal, mas fale bem, isso externa uma preocupação muito grande, né? E isso até vem do subconsciente, né? Ou se o Carlos Roberto não for candidato, eu posso até ter uma chance, né? Se o Carlos Roberto não tiver dinheiro, até falam em dinheiro, né? Estrutura. Estrutura. Se o Carlos Roberto tiver Quando a gente fala estrutura, estrutura é dinheiro, né? Agora eu chamo a atenção para alguns detalhes que são interessantes, né? Quem usa camisa azul, né? E está carimbado na camisa azul, né, como campanha, as minhas fotos, todas as minhas andanças, né, desde a minha primeira campanha no PSDB, eu uso camisa azul. É impressionante como todos estão usando camisa azul. Mas você tocou a musiquinha? Vesti azul, minha sorte, então mudou. É interessante, sabe? Tem algumas frases que nós já dissemos em outras campanhas, né, até como mote. E eu percebo que os nossos... nós estamos na oposição, eu já falei, eu acho muito interessante a oposição realmente fazer um trabalho para nós termos condições de virar a página de Guarulhos, né? Essa história, ela tem que ser mudada, e para mudar a história você tem que virar as próximas páginas. E nós estamos e vamos estar exatamente à disposição da população, e já com o nosso currículo conhecido, já com o nosso trabalho conhecido, né? Então isso forma aquela coisa chamada recall, né? E eu vou falar para vocês, quem tem o trabalho que nós temos, né? Quem já fez o que nós fizemos, quem andou nesse município do jeito que nós andamos, né? Para que ter pressa? Né? Eu falo uma coisa muito interessante. Você sabe que lá no interior, Anônimo, as pessoas disputam xixi à distância, né? Quem cospe mais longe, né? A gente já está vendo isso no município. E eu estou fora disso. Eu estou fora disso. Já viu tudo, né? Essas coisas eu já vi, entendeu? Então, eu penso que eu estou usando aquilo que é minha experiência. E olha, eu vou falar para vocês, a gente faz 60 anos, né? Não muda muito na nossa vida, não. Né? Aqueles que acham, eu tô falando, não, você não chegou. Mas muda um pouquinho, que é um pouco de sabedoria, de tolerância. A vida vai te craquejando. Carlos Roberto, todos os candidatos têm uma preocupação com o vice. Você tem essa preocupação também? Eu não tenho preocupação, porque, de qualquer forma, a nossa campanha, né, não vai deixar de ser, porque nós temos vice. Nós temos vice natural do partido. Então não é impeditivo se eu não tiver um vice de outro partido. Não é impeditivo. Eu vou fazer a campanha normalmente. É óbvio que, na minha opinião, vice, e a nossa história fundamenta isso que eu vou falar, ele tem que agregar alguma coisa na campanha, né? Nós tivemos vários apelos, nós tivemos mulher sindicalista como nossa vice, né? Quando a gente teve em 2012. Em 2008 nós tivemos uma pessoa que teve um infortúnio na vida e ficou cadeirante. Toninho Messias. Tivemos a Dalila Figueiredo em 96, que era uma ativista, né? Era fantástica, ela era maravilhosa, né? A gente aprendia inclusive com a Dalila Figueiredo. Então, nós estamos vendo exatamente esses perfis, que tem que agregar alguma coisa, né? Para não agregar, ou melhor, até dentro do nosso próprio partido, nós temos perfis que são excelentes. Nós temos perfis que podemos caminhar juntos com chapa pura sem o menor problema. Carlos Roberto, como é que você vê a possível candidatura do Martelo tendo o Jovino como vice? Eu penso primeiro que é difícil explicar, né? É difícil explicar, não? Eu não vou explicar nada, pelo amor de Deus. É difícil explicar, porque eu estou falando que é difícil entender. Porque o Jovino tem uma história, tem uma caminhada, né? Teve uma experiência como prefeito, né? E o Martelo tem outra história, tem outra caminhada, né? São peças, na minha opinião, que não se complementam, né? Porém, os interesses de cada um, e não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou aqui falar que ou está certo ou está errado. Eu penso que, de novo, é interessante o Martelo vir para a campanha, porque que vem também
para somar, né, na oposição, porque o grande interesse, e eu não tenho dúvida nenhuma que é o interesse da população guarulhense, é realmente virar a página. É realmente a soma desses votos todos, vamos participar da oposição e vamos mudar essa história de Guarulhos, vamos mudar o que está aí. E o Guti com a rede? Também não entendi muito. Eu também não entendi muito, e é difícil explicar. Porque a Marina, ela é uma melancia, né? Ela é verde por fora, ela defende uma bandeira verde, mas por dentro ela é vermelhona mesmo, né? Ela vem das fileiras petistas lá, das mais radicais, né? Seringueira. Exatamente. Vem do extrativismo, né? Vem com uma cultura assim, que eu penso que a rede, por ser um partido em formação ainda, né? Eu penso que mais a Marina, a rede, pegou carona na campanha do Guti do que o Guti se aproveitar da coligação, da rede. Ele saiu perdendo, né? Eu penso que sim, não penso que não agregou valor. Pelo contrário, eu penso que a ida da rede para lá não deixou muito contente outros partidos que estavam lá. No interior a gente diz muito isso aí. Quando a rede balança, por que você chupou a manga? E o Eli Correia, pelo DEM, nós estamos observando vários partidos já anunciando eventual apoio. Como é que o senhor observa? Pois é, o que acabamos de falar agora, né? É interessante essa negociação, essa articulação que está sendo feito, né? É óbvio que cada um está procurando as suas conveniências, né? Tem aí os candidatos a vereador que precisam fazer suas campanhas. E a campanha do Eli é a campanha que mais propaganda tem, que tem muito dinheiro, né? Esse dinheiro da área aí da região do Cabo Sul, né, do Rodoanel, de 30 milhões de reais, que foi publicado nos jornais, inclusive os jornais de Guarulhos, né? Isso deu a eles assim um potencial de disponibilidade financeira muito grande, né? E aí eu penso que as pessoas estão exatamente procurando aquilo que lhe convém, né? Eu costumo dizer que não basta só o carro, tem que pôr gasolina para o carro andar. Tem que ter um motorista. E tem que ter um motorista também, né? Então eu penso que é praticamente assim uma condição que eu vejo que não é muito positiva. Eu não estou olhando isso com positividade. Eu estou achando até interessante que já tem algumas lideranças reconhecidas no município que já está pulando do barco do Eli, né? E falando coisas que até eu acho que não deveriam ser ditas, né? De fórum íntimo da campanha lá. Então eu vou falar para vocês que é aquilo que eu disse já anteriormente, né? O Eli, ele tem uma caminhada a fazer. Primeiro ele tem que falar que ele não é de Guarulhos, mas ele trabalha, ele casou com uma mulher em Guarulhos, então aí ele é guarulhense, né? E várias coisas ele vai ter que explicar, como administrar, né? Como administrar, como administrar alguma coisa, como fazer gestão de alguma coisa. Então eu penso que é prematuro, eu penso que anteciparam essa conversa, né? E a pior coisa que tem é você antecipar a campanha, né? Você conhece bem isso aí, eu né? sempre digo que campanha você tem sim a grande possibilidade de queimar na largada, né? Eu sempre disse, vocês sabem disso, campanha você tem que abrir a perna e ver aonde é que chega o teu passo e fazer a contagem, né, ao contrário do passo. Você tem que ver aonde você começa para chegar. Exatamente. Então isso é uma regra praticamente, né, de tudo na nossa vida, aquela coisa do interior de novo, né? Você tem lá um rio, né? Pinguela, não é aquele rio, é aquele riozinho. Pinguela, né? Então você tem que olhar se a tua perna vai para outro lado, porque se não chegar, meu, tu vai tomar um banho legal. Jacaré pode comer. Olha, tá na moda o jacaré. Aqui, ó, o jacarezão. Carlos Alberto, você conhece muito, já fez 3 campanhas. Guarulhos é uma cidade muito atípica, até porque não tem TV aberta, não tem horário político, né? Como suprir isso? Qual é a fórmula? Olha, é interessante essa fórmula aí. Eu trabalhei muito nela, vocês sabem,
né? Guarulhos, eu costumo dizer que não tem mídia. Todos que você conversa sobre Guarulhos, fora de Guarulhos, né, profissionais fora de Guarulhos, eles vêm já, né, com a cabeça dentro da televisão, né? Que é natural. Como que o município do tamanho de Guarulhos não tem televisão? Então, já a cabeça das pessoas já não encaixa isso. Então, e isso é uma realidade, né? Guarulhos não tem mídia. E o que você tem que fazer é a sua história, é o quanto você já andou, é o recall que você tem, é a credibilidade que você tem. Não tem outra fórmula a não ser falar com as pessoas, a não ser andar no município, a não ser você multiplicar, capilarizar inclusive a sua campanha. Não tem hoje, inclusive está melhor, hoje está melhor. É sabido já que o mundo mudou, né? O mundo tem uma história que é antes da informação e agora após a informação. A internet. Mais do que a internet, né? Nós temos um aparelhinho celular que já tem tudo agora. Né? Você entra na internet, você entra no Google, no YouTube, no WhatsApp, você trabalha com esse aparelhinho de uma forma fantástica. E isso está facilitando muito a comunicação em Guarulhos. Está facilitando, assim, já tem muita gente conectada, já tem muita gente já se ligando, né? A televisão não é já tão importante quanto era. E nós temos um fato nessas eleições, que é a indigestão política da população. O que é indigestão política? São os escândalos todos que estão sendo revelados, né? São a roubalheira toda que estão sendo reveladas, né? E está aí só o político. Eu sempre digo que o PT não fez o mal só para o PT. Né? O PT não fez o mal só para o Brasil, fez o mal para o Brasil, para a história do Brasil. Porque essas marcas, essas feridas que ficaram, o preço que nós brasileiros vamos pagar, não tem nem condições de pensar em pagar à vista, vai ter que ser mais do que Casas Bahia, vai ter que ser, talvez as nossas segunda, terceira geração vai estar pagando essa conta, né, que eles deixaram, esse estrago que eles fizeram. Então hoje, para você falar de política, você tem que ser muito sério, você tem que ter uma história, você tem que ter realmente fundamentação no que você vai falar. Você não pode ser leviano, entendeu? Você não pode, num programinha de televisão, com pessoas remuneradas, fazer alguma coisa. A população é muito mais sensível do que isso, eu penso. Obrigado. Obrigado, Carlos Roberto. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Eu tenho sim. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Nós estamos num período onde o tempo é interessante, está passando muito rápido, né? Hoje já é dia 21 de junho. Olha que coisa interessante. Nós daqui a pouco vencemos junho e vamos para julho, e aí falta 3 meses para o dia 3, para o dia 2 de outubro. Né? Então eu penso que é um trabalho maravilhoso, né? Eu adoro fazer campanha. Eu vejo uma oportunidade, inclusive, para se renovar, né, para conversar com muitas pessoas, para ver realmente a opinião de muitas pessoas. É um período que eu, que sou empresário, que eu tenho uma gestão de 4 paredes, sempre focado no meu trabalho, sempre focado nos interesses da empresa. Então, eu tenho limitações realmente, né? Eu não tenho um mandato, por exemplo, que eu preciso estar falando com as pessoas ou falando com o povo. Então eu administro de uma forma clara, transparente e mais, né? Essa oportunidade me traz a verdadeira realidade e o sentimento do que está acontecendo no nosso país, pela nossa cidade. Então é maravilhoso esse período. E quero deixar aqui bem claro que Guarulhos precisa mudar essa história. É a grande oportunidade esse ano. Esse ano, 2 de outubro, é onde nós vamos virar a página dessa história e vamos começar uma história de sucesso, de oportunidades para a nossa cidade. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar, Pedro. Muito obrigado.